Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, o qual estamos aqui para cultuá-lo. Agradecemos em especial por esse momento, ao qual estaremos meditando a sua palavra, seremos alimentados, ó Pai, exortados, instruídos nos seus ensinamentos. Peço a Deus que o Senhor possa ser conosco, por meio do seu Santo Espírito, para que possamos assim receber a sua palavra e que ela possa encontrar lugares em nossos corações. Ser também, ó Pai, como pregador desta noite, que ele venha se recordar de tudo aquilo que ele preparou, que ele seja um instrumento da sua vontade. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Boa noite, irmãos. Louvo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para poder louvar, adorar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Amém? Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Vamos ver do versículo 3 ao versículo de número 5. Salmo 25, do 3 ao 5. Amém? Vamos colocar em pé, aqueles que podem. Salmo 25, do versículo 3 ao versículo de número 5. Diz assim: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém? Pode sentar, irmãos. Obrigado, meu Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é anseios espirituais. Né? Nós sabemos que desejos espirituais são coisas que não vêm à nossa mente e ao nosso coração automaticamente. Né? Nós sabemos que nós devemos estimular a nós mesmos acerca das questões espirituais, de verdades espirituais, para que você possa conhecer mais o Senhor e para que você possa andar mais nos caminhos do Senhor, é preciso que você tenha desejos espirituais. Não é? Para que você possa conhecer mais acerca de Deus, conhecer mais como é o Senhor, conhecer mais acerca das verdades que envolvem o nosso Deus, conhecer mais acerca das verdades que nos envolvem como igreja, como irmãos, conhecer mais acerca da graça, da misericórdia, acerca do amor, do perdão, conhecer mais acerca de verdades que muitas vezes ultrapassam o nosso entendimento, que fogem do nosso coração, né? Para que você possa conhecer os caminhos de Deus, para que você possa andar na presença do Senhor, é preciso que você tenha desejos espirituais. Não é? O que, diga-se de passagem, é o oposto de desejos carnais, é o oposto de desejos mundanos. Esses desejos carnais, esses desejos mundanos, eles nos assaltam a todo instante. É preciso que nós vigiemos para que a gente não seja tomado por esses desejos. Por outro lado, nós devemos nos incentivarmos, né, para que tenhamos propósitos e desejos espirituais. Aqui nesses versos que nós lemos aqui, do 3 ao 5, nós temos as profissões dos desejos mais íntimos do rei Davi. Os seus desejos mais íntimos em relação ao Senhor, em relação a Deus. É interessante pensarmos quando Davi diz alguma coisa e fala algo a respeito dos seus desejos de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, estar na presença do Senhor. É bom que a gente se lembre que Davi era um homem que não tinha necessidade de nada. Afinal, não era o rei de Israel.
Ele tinha subalternos, ele tinha súditos, ele mandava, as pessoas obedeciam, ele tinha muitas riquezas, ele tinha posição, ele era o rei da nação escolhida, né, por Deus. E é importante que nós lembremos dessas coisas. Aqui nesses versos, Davi está realmente mostrando os seus desejos assim mais ardentes pelas coisas do Senhor. Por Deus, os seus anseios de estar dentro da vontade de Deus, de estar na presença de Deus, não é? De ser conforme a vontade de Deus. Lembre-se, estamos falando de um homem que não tem praticamente nenhuma necessidade. Se alguém pudesse não ter nenhum tipo de necessidades espirituais, esse alguém seria Davi. Porque ele tinha tudo ao seu alcance e tudo em suas mãos. E é interessante que muitas vezes Davi ele começa os seus salmos, como esse, com profissões desse tipo, e ele começa falando assim dos seus desejos mais puros, não porque ele quer comover a Deus, porque ele quer, na verdade, de alguma maneira fazer com que Deus sinta pena dele. Na verdade, ele fala dessa forma para que ele a si próprio, ele se comova em relação a Deus. Como assim ele se comova? De maneira que ele não tenha um coração endurecido em relação ao seu Deus, ao seu Senhor, né? Para que ele possa se empenhar em corresponder com esses desejos espirituais que ele está tendo. Porque uma coisa é você ter desejos espirituais, outra coisa é fazer com que esses desejos se tornem realidade e incorpore nas suas vidas, nas nossas vidas, né? Porque desejos muitas vezes nós até temos, mas nós não persistimos, nós não perseveramos neste propósito. E nós vemos aqui que Davi, ele está aqui implorando a Deus, ele está pedindo ardentemente e fervorosamente a Deus. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a Deus direcionamento. Ele está pedindo a Deus direcionamento no caminho do seu dever como um homem, servo do Senhor. Né? Um homem que está, eu diria, falando aqui, alienado do seu poder e do seu trono, mas um servo do Senhor como qualquer outro. E ele pede então a Deus que ele dê direção para que ele possa estar desempenhando o seu caminho e o seu dever. E ele cita aqui, ele usa para nós aqui 3 verbos. Ele fala acerca do verbo saber, do verbo ensinar, e ele usa o verbo guiar. Saber, ensinar e guiar. O 4 diz assim: faze-me saber os teus caminhos. Nós vemos que existe um desejo sincero da parte do rei Davi de conhecer os caminhos do Senhor. E ele diz ainda mais: Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ele quer saber, né, ele quer aprender. O 5, guia-me na tua verdade. Ele diz: ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Aqui Davi ora a Deus. Ele ora ao Senhor, ao Deus da sua salvação. Aqui ele ora a Deus para que Deus lhe dê conhecimento. Ele ora a Deus para que Deus lhe ensine. Ele ora a Deus para que Deus o guie, né? Numa escala menor, pensando em questão de compromisso e responsabilidade, todo irmão tem. Aqui Davi era um guia de nações. Nós somos um guia de famílias, mas temos as mesmas responsabilidades. E é necessário que nós conheçamos tanto quanto Davi. Que nós desejamos conhecer ao Senhor tanto quanto Davi. Davi era um homem de conhecimento? É óbvio. Era um homem versado. Ele tinha um grande conhecimento. Mas, mesmo os mais inteligentes, mesmo os mais observadores, eles
desejam e precisam ser ensinados por Deus. Porque, na verdade, todos nós necessitamos de aprender de Deus diariamente e aprender de Deus constantemente. Aprender de Deus sobre a tua verdade, sobre os seus caminhos. Será que todos nós temos desejado, com sinceridade, como Davi aqui, aprender mais de Deus? Conhecer mais ao Senhor? Davi, ele está clamando, ele fala assim, ensina-me, ensina-me. E ele pede a Deus para que Deus nos ensine, não palavras bonitas. Não é isso que Davi quer aprender. Não ter, sim, boas noções acerca de todos os assuntos. Ele não pede a Deus que Deus lhe dê maneiras ou fórmulas de maneira que ele possa enriquecer mais. Não, o que Davi pede a Deus é, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas verdades. Ou seja, os caminhos em que o fariam andar e estar na presença do Senhor. Este era o desejo de Davi. Né? Irmãos, assim, os melhores alunos são aqueles que entendem as suas obrigações, não é verdade? E sabem as coisas boas que devem serem feitas. As verdades de Deus e a sua verdade são as mesmas coisas. As verdades de Deus e as suas verdades são as mesmas coisas. As leis divinas, irmãos, são todas elas fundamentadas sobre verdades divinas. Não esqueça, as leis divinas são todas elas fundamentadas sobre verdades divinas. Assim, as leis divinas, elas são apoiadas nessas verdades. As verdades divinas são a base, e não o conhecimento humano. O versículo 3 diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Porque tem o conhecimento acerca de Deus, acerca das verdades que regem todas as coisas, tem o conhecimento dos propósitos de Deus, procuram andar no caminho do Senhor. Assim eu digo para vocês, não procure lógica das leis divinas nos homens, você não encontrará. Não procure lógica acerca das leis divinas na maneira de pensar dos homens, você não encontrará. O versículo 3 diz assim, ele fala, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Na verdade, confundidos serão os que transgridem sem causa. Os caminhos dos preceitos de Deus são os caminhos da verdade. E o caminho e a verdade têm um nome. O seu nome é Jesus. Ele é o caminho e Ele é a verdade. Portanto, nós devemos constantemente querer estar buscando conhecer mais a respeito de Cristo. Este é um conhecimento que só Deus pode nos dar. E a nossa oração a Deus deveria ser, Senhor, me ajude, me revele, me mostre mais acerca do seu Filho, acerca da sua vontade. Os caminhos dos preceitos de Deus é o caminho da verdade. Sendo assim, irmãos, para que você obedeça a Deus, é preciso que você aprenda.
E para que você aprenda, é preciso que haja o desejo. O desejo de ser guiado por Deus. Guiado onde? Em toda a verdade. Para a gente começar a desenrolar, assim é necessário desejar saber, buscar aprender e querer ser guiado. Este era o desejo de Davi. Esse deveria ser o nosso desejo. Vou repetir: desejar saber, buscar aprender e querer ser guiado pelo Senhor. Quando nós dizemos assim, em primeiro lugar, desejar saber, esse desejo tem que ser sincero, irmãos. É preciso que haja sinceridade nesse desejo de saber, não é? É interessante que Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, ele fala a respeito de tentar despertar com exortações o ânimo sincero dos irmãos. Abra 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Deixa aberto em Salmos. Pedro capítulo 3, o verso de número 1. É 2 Pedro, irmãos, 2 Pedro 3. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. É preciso que haja sinceridade da nossa parte em tudo que envolva ao Senhor. Então esse desejo realmente de conhecer a vontade de Deus, esse desejo precisa ser um desejo sincero, verdadeiro, né? Sincera, a palavra sem cera. Ele não sabe do vaso que era rachado, que passava cera para disfarçar. Não, tem que ser certeiro, tem que ser correto. Esse desejo deve ser não só sincero, mas esse desejo de conhecer ao Senhor, esse desejo, ele deve ser um desejo forte. Porque se você não tiver um desejo forte, você vai desistir, mesmo que haja sinceridade. Então é preciso que haja sinceridade, porém, juntamente com a sinceridade de conhecer ao Senhor, os caminhos do Senhor, é preciso que haja constância, perseverança. É preciso que você esteja realmente decidido. Então é preciso que você tenha um desejo sincero. Deseja saber, mas seja sincero. Esse desejo deve ser forte. E esse desejo deve ser um desejo que seja uma prioridade na sua vida. É interessante, nós vemos várias vezes Davi fugindo dos seus inimigos, ele acha um tempo para parar para adorar a Deus. Às vezes ele acha um tempo para oferecer um sacrifício. Né? Então você deve desejar saber. Realmente buscar saber. O versículo 4 diz assim: faze-me saber os seus caminhos. Se ele pede, é porque ele quer. Não é? É preciso que haja. Em segundo lugar, ele diz que ele busca aprender. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Se ele está pedindo que Deus ensine, é porque ele quer aprender. Primeiro, deve haver o desejo. Depois, é preciso que você queira aprender. Porque se faltar uma dessas coisas, nós não teremos sucesso. Você não sairá, você não terá nenhum tipo de progresso espiritualmente falando. Veja, a carne não colocará este desejo em sua vida.
O mundo não te incentivará a buscar saber mais de Deus, aprender mais de Deus. É preciso que haja um desejo, uma inclinação espiritual para que isso se torne uma realidade na vida de todos aqueles que são filhos de Deus. Nós precisamos de mais desejos espirituais, de mais inclinações espirituais e menos carnais. Ele diz que ele quer aprender. Ensina-me. Ensina-me. Irmãos, é complicado quando você quer ensinar alguma coisa para uma pessoa que não quer aprender, você vai perder seu tempo, vai ficar nervoso e vai acabar dando em briga. Por mais que você queira ajudar aquela pessoa, por mais que ela precise dessa informação, se ela não quiser, você não consegue abrir a cabeça dela e enfiar dentro. É preciso que ela queira aprender. É preciso que ela tenha o desejo, é preciso que haja sinceridade. Então, em segundo lugar, é preciso que você busque aprender. Quando a gente fala em buscar aprender, logicamente, você deve imaginar que para isso é preciso que você invista tempo. Tempo. Que maravilha seria se a gente pudesse, o Lucas entrasse na faculdade na segunda e formasse na sexta. Que maravilha, irmão, seria. Mas, como no conhecimento secular, no conhecimento acerca de Deus e sua vontade, é preciso que seja investido tempo. O tempo que muitas vezes nós achamos que não temos. Você já parou para pensar a quantidade dos afazeres que Davi tinha? Já parou para pensar? Mas era rei. Um rei tinha muita coisa para fazer. Principalmente em épocas de guerra. Ele vivia no campo de batalha. Lembra do Salmo capítulo 1, versículo 2? Bem-aventurado o homem que não anda, não para, não senta. E no 2 ele fala assim, antes de andar, parar e sentar, em lugar disso ele fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Veja que ele faz isso não por imposição, mas ele tem prazer. Antes tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita, de dia e de noite. Isso é investir tempo no aprendizado acerca de Deus. É investir tempo para que possamos conhecer mais e melhor a Deus, para que possamos conhecer mais e melhor a vontade de Deus, para que possamos conhecer mais e melhor toda a graça que nos é dada, toda a misericórdia, todo o amor. Para o conhecimento da palavra do Senhor, precisamos de tempo. Tempo para estudar, tempo para meditar. Assim como a gente reserva um tempo das nossas vidas para o estudo e o conhecimento secular, seja na área profissional ou não, não é? Quem nunca fez um curso para um aprimoramento profissional? Mas para isso foi preciso que você saísse do serviço e fosse para lá fazer o curso, né? Pelo menos na minha época era assim, o patrão nunca deixava fazer na hora do trabalho, era depois do trabalho, você ia fazer. Mas é preciso que haja tempo. Então, para que haja esse aprendizado, é preciso que você busque aprender. E para você, nessa busca do aprendizado acerca da vontade e dos caminhos e das veredas do Senhor, é preciso primeiramente que você dedique tempo. E não só tempo. Quando você separa o tempo, é preciso nesse tempo separado por você, para conhecer mais a Deus e a sua vontade, é preciso que haja dedicação. Sem fazer nada relaxadamente, de qualquer jeito. É preciso que você se dedique. Bem como você se dedica para trazer o sustento para casa, bem como você se dedica nos cuidados para que você não fique doente, para que você tenha uma boa saúde, bem como você se dedica no cuidado para com a sua família, não é? É preciso que haja um tempo separado. E uma vez separado esse tempo, é preciso que você se dedique nesse conhecer,
nessa aprendizagem? Bom, se é preciso tempo e é preciso dedicação, falta o quê? Leitura. Né? Bem como ninguém se forma da segunda para a sexta, ninguém conhece, né, aprende à vontade e conhece ao Senhor também da segunda para a sexta, no estalar de dedo. É preciso tempo, dedicação e leitura. Paulo, conhecedor dessa verdade, era para Timóteo: persistir em ler, exortar e ensinar. Não é? Nós precisamos alimentar o nosso corpo para que a gente possa ficar de perto, ter energia para trabalhar, ter energia para fazer nossas tarefas, para cuidar das nossas obrigações, né? Mas nós somos agora uma pessoa que tem um corpo físico, né? Mas também estamos vivos espiritualmente falando. Temos o homem interior e o homem exterior, né? O homem exterior você alimenta com pão. Temos o homem novo e o homem velho. O homem velho se alimenta com pão. Mas e o homem novo? E o homem interior? O que Jesus disse para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a maneira de não sermos raquíticos espiritualmente falando? Nos alimentando da palavra de Deus, não é? Querer saber, desejar saber, buscar aprender, para que sejamos o quê? Guiados por Deus. Não é? E por fim, querer ser guiado. E para que você seja guiado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, é preciso que haja em seu coração o propósito de querer agradar a Deus. Né? O grande mal dos nossos dias, querer agradar a homens. Paulo fala assim: se eu procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. É preciso que haja no coração de todo aquele que se propôs conhecer a Deus, o desejo também de agradar ao Senhor, para que ele possa, por fim, ser guiado para o Senhor, guiado para coisas boas, guiado para a instrução, guiado para o conhecimento, não é? A gente está no Salmo 25, volte até o 23. O versículo 2 diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça. 2 vezes está o verbo guiar. Se você voltar até o Salmo 5, volte até lá no comecinho, Salmo 5, o versículo 8, diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, guia-me na tua justiça. Deus se agrada daqueles que por Ele anseiam. E Deus se agrada daqueles que todos aqueles que nele confiam. E para que você seja guiado por Deus, para que você seja próximo de Deus, assim como o pastor que guia as ovelhas está próximo das ovelhas, é preciso que haja o conhecimento, o desejo de saber, o querer aprender, que é o conhecer, e também é preciso que depois haja a santificação. Porque a Bíblia diz assim: andarão porventura dois juntos se não estiverem de acordo? Amós diz. 1 Pedro, vamos até lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Para que você possa ser guiado por Deus e siga a Deus, é preciso que haja em seu coração o propósito de santificação. 1 Pedro 1,16 diz assim: portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. É simples assim, Deus não dá a mão e não anda abraçado com aquele que é impuro, profano. É preciso que você se identifique com Deus na santificação, para que você possa estar perto dele, andar com ele e ser guiado por ele. Como isso? É o que Davi está pedindo. Ele quer aprender. Ele deseja saber. Para que ele possa ser dirigido pelo Senhor. É o dever de cada crente em particular buscar a santificação. Né? A separação daquelas coisas que não agradam ao Senhor. E para isso, nós vamos ter que abandonar algumas coisas que nós gostamos e até valorizamos. Nossas vontades muitas vezes vão ter que ser reprimidas. Os nossos costumes muitas vezes serão mudados. Afinal de contas, Gálatas 2:20 é dito que o crente ele já está crucificado com Cristo. E ele não vive mais do jeito que ele quer, como ele quer. Ele vive para agradar a Deus, não é? Então, para que você seja guiado por Deus e o siga, é preciso que haja em seu coração o propósito de estar em comunhão com o Senhor. Só que esse tipo de desejos são desejos raros. Não são desejos que fluem automaticamente nas nossas vidas. É preciso que você se concentre, que você queira, não é? Quando nós pensamos nesses 3 versículos, nesse pedido de Davi, e nós comparamos tudo que nós dissemos aqui com as nossas vidas, nós devemos pensar: os meus desejos têm sido desejos espirituais? Você tem procurado, ou você tem sentido desejo, ou você tem desejado saber os caminhos do Senhor? Muitas vezes não, porque você não quer estar em conflito. Você tem desejado conhecer, saber os caminhos do Senhor? Você tem procurado aprender as veredas de Deus? Você tem o desejo de ser guiado, como diz, na tua vontade? Voltando lá, Salmos 25, versículo 3 ao 5 diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. 4. Faze-me saber os teus caminhos. O desejo. Davi tinha o desejo de conhecer os caminhos de Deus. Por isso que ele faz esse pedido. Faze-me saber. Desejo santo, maravilhoso, sublime. Pois tu és o Deus da minha salvação. Perdão. Faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Desejo de saber, desejo de aprender. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Querer ser guiado na vontade de Deus. Estes são anseios espirituais. Você tem pedido isso a Deus, de alguma forma? Tem buscado? Não é? Você tem tido esse tipo de anseio, esse tipo de desejos espirituais? Se não, ore a Deus e peça socorro. Peça socorro. Não é? Como diz a Bíblia, você pode estar da planta dos pés à alta do cabeça só ferida, só inchaços, chagas não espremidas nem amolecidas com óleo. É assim que Deus vê
o seu povo quando está envolto ao pecado e não há nenhum milímetro de sensibilidade, desejos, inclinações espirituais. Uma pessoa assim, infelizmente, ela não tem alegria, ela não tem felicidade no Senhor, não tem alegria no Senhor. A paz que excede todo entendimento, que foi dito pelo Eliseu, é desconhecido por essa pessoa. Ela vive em angústia, em tormento, ela vive em dores. Você tem o desejo de saber? Você quer aprender? Você quer ser dirigido e guiado por Deus em todas as áreas da sua vida? Não é? Se você tem esse desejo, Deus te abençoe e parabéns. Você é semelhante a Davi. Que Deus os abençoe, amém? Irmão Eliseu?